Isso não é um ônibus. O nome disso aqui é ônibus. Não vou dizer que foi ruim, Também não foi tão bom assim. Cara, é uma memória falsa. porque a minha edição anterior se chamava edição definitiva. Essa aqui se chama edição de luxo. Eu tô um pouco confuso. Sabe a nossa campanha do Panini? Traz um grampite pra mim. Tá aí. Deu certo, cara. Emerson, temos que começar com o que tá todo mundo falando. É a sensação do momento, que é invencível. 19,90, essa é a primeira edição. E, cara, eu achei legal que tu tem a mesma experiência que eu. Eu só li os 4 da HQM. Exatamente. E me diz uma coisa, a Panini tá lançando com a mesma capa, obviamente. Não, a capa era exclusiva brasileira, da 1. A HQM fez uma capa exclusiva. Exato. Essa da Panini é a capa certa, vamos dizer assim. Eu não lembro dessa capa aqui na época. Cara, é a mesma coisa, só muda a posição. O que é importante dizer para quem vai ler Invencível pela primeira vez? Tem que ler, Emerson, até o volume 2, no mínimo, para entender o que é. Tá, e não pare no 2, porque realmente, pelo menos até o 4, onde eu li, tu leu também até o 4? Eu li até o 4. Cara, só vai num crescente. E a arte eu estranhei a primeira vez que eu li, tá? Não, realmente não gostei. Hoje em dia eu já não tenho problema com a arte, mas, cara, que roteiro, meu. No volume 2 ele é tipo de cabeça. É a grande virada. Pra quem tá vendo a animação, no volume 2 é quando tem... O final da animação da primeira temporada é o volume 2. Exatamente. É quando a coisa dá errado, vamos dizer assim. E no volume 3 consolida. Bom, eu vou acompanhar agora pela Panini. Eu tô vendo a animação, inclusive, com a minha namorada. Tá muito legal. Não, tá. Cara, a animação... Tu não leu o quadrinho ainda? Eu não sei se é indicado porque vai ter muito spoiler, porque é muito fiel, né? Sim. Mas melhoraram. Eu acho que melhoraram. Muita coisa, tem mais envolvimento na animação. Particularmente eu tô tendo todos os spoilers porque eu tô vendo a animação, tô curtindo pra caramba. Só que quem realmente quer curtir o quadrinho sem spoiler, é que depende muito também do que começa, né? Tem gente que pode achar que o quadrinho é spoiler da animação, a animação é spoiler do quadrinho. Que no Brasil, como o quadrinho tá saindo depois, vira a história do ovo e da galinha. 25 volumes, então, acompanharei, vou comentar no canal. Cara, depois tem algo que a Mitos está trazendo de volta, que é o Hellboy Contos Bizarros. Saiu naquela edição que parece tipo uma prancha de surf, aquela edição de ouro, e é basicamente amigos do Minola se juntando pra... Agora uma grande antologia caça-níquel com caras legais fazendo essa antologia. Não dá pra dizer que é outra coisa. Mas é legal, as histórias que eu li são bacanas. Pô, cara, John Cassaday desenhando Hellboy, é bem legal, assim. Jill Thompson, tem gente muito boa. Cara, finalmente, Panini deu continuidade ao Spawn. Eis o volume 7. Eu acho que eu não li... Volume 7 do Origins. Do Origins. Eu acho que eu não li até aqui. Pelo que eu vi, já chegou em São Paulo o volume 5 da série regular e foi enviado para quem fez a pré-venda, o Spawn Pistoleiro. E o que aconteceu que deu essa pausa, esse atraso todo aí? Pelo que eu sei, houve uma mudança de estúdio dentro da publicação de Spawn. Porque senão fica a gente aqui batendo na Indivisível todo mês, que as coisas param e demoram e tal. E não é porque é a Panini que a gente não vai falar. Isso também é estranho para quem tanto esperou Spawn. Tanto que Power Rangers e Spawn eram 2 quadrinhos muito pedidos na mesma época. E é meio chato acontecer a mesma coisa com os dois. São 11 volumes de Spawn e, pelo que eu vi, tá tipo no 8 agora. Então é um atraso gigantesco. E imagino que a partir daqui, né, com essa troca de estúdio, a Panini vai, né, procurar regularizar. Bom, mas pelo menos tem uma justificativa plausível e a Panini não está escondendo isso. Não está sentada na licença e era isso. Cara, tem uma descoberta muito legal da Mitos, que é o Kron. É basicamente como o Conan virou domínio público. Na Espanha, a galera resolveu fazer um especial só do Kron, que é o deus cimério. E, cara, e aí a Mitos olhou, beleza, o desenho é muito bom, sabe, é em tamanho grande, vamos colocar um Gold Edition aqui na capa e era isso. Eu tô curioso pra ler, porque... Vamos meter um Gold Edition aqui na capa. Mas, cara, me parece legal, o desenho é bom. Tem Eu Sou o Seu Silêncio, do Pipoca, quadrinho aclamado do Jordi Lafebre, também tô interessado em dar uma lida. Pelo que eu lembro, é uma história de investigação, tem a detetive excêntrica, sabe? Aquele padrão clássico desse tipo de história. Vamos falar de um ônibus que a gente tem o que discutir. Pois é, cara. Eu não sei se nós vamos realmente falar de um ônibus. Exato. Pois é. Galera, vamos lá. Asterix Omnibus chegou aqui na Tutatis, tem vários volumes 1. Só que, Emerson... Cara, se eu tiver um cavalo branco, chamar o nome dele for preto, ele não vai se tornar um cavalo preto. Ele só vai ser o nome dele. Isso não é um ônibus. O nome disso aqui é ônibus. Sim. Porque não tá tudo aqui. É 3 edições do Asterix aqui dentro. São 41 originais. Então, todas as coleções completas são ônibus, então.
Sim, sim. Ok, pelo conceito porque o ônibus é publicar tudo, mas não, cara, é forçar demais o conceito, desculpa. A real é que essa palavra, ela vende e desperta o interesse dos leitores. Exatamente, justifica o preço alto. Também. Eu admito que eu não sou um leitor de Asterix, mas assim, a parte legal é que a gente tá tendo um retorno e tal, desde o começo. Cara, eu gosto muito de Asterix, eu acho ótimo, eu acho o nome da coleção cachorreiro, mas, pô, se tu gosta de Asterix e tu não tem completo, vai, embarca nisso aí. Depois tem o Somna, da Comic Zone, quadrinho vencedor do Eisner. Emerson, isso aqui é tipo, talvez um novo revival da Image que ainda existe. Basicamente, uma galera boa do mercado norte-americano tá indo para essa editora chamada Distillery, que lança esses quadrinhos num tamanho maior, ó. Repara, isso aqui, se a gente colocar o formato americano lado a lado, é tipo um black label, vamos dizer assim. Só que de quadrinhos autorais. Tá legal isso aí, cara. Tá legal. Tá legal. Tem Scott Snyder, Azzarello, toda a galera. Tá aí um negócio que eu não li e eu tô muito curioso agora, cara. Cara, é um terror sobre sexualidade feminina. É bem interessante. E tem esse formato diferentão, a arte é muito boa. Faltou algo. A Mitos também tá dando continuidade ao Dredd, casos completos, já tá no volume 5. Cara, olha o tamanho disso. Meu Deus. E você aí do outro lado, se prepare. Pelo que eu lembro de cabeça, são tipo 40 e vários até agora. E tá sendo chamado de ônibus? Pera, calma. Putz, eu acho que não. Não, pera. Tá. Eu acho que oficialmente é ônibus o nome da coleção. Emerson, talvez a gente tenha julgado de forma errada lá a galera do Asterix. Por quê? Porque, vamos lá, o nome dessa coleção é ônibus, correto? São 40 e vários e aqui é o volume 5. Talvez o problema é que a gente não está acostumado à palavra ônibus para quadrinho europeu e fica estranho. Pode ser. Isso aqui é um ônibus de um quadrinho, beleza, em inglês, a gente está acostumado com esse termo, né? Então lá deveria ser, por exemplo, integral. Eu não sei se é isso, Vinícius, porque aqui tu não tem só 3 edições, né? Quantas edições? Tá, entendi. Sim, ali, pra mim, várias. a questão é ter 3 volumes ali dentro e chamar de ônibus. Pra mim tem um problema que tá correto o termo, mas o conceito estão esgaçando o conceito. Emerson, partindo para DC, tem Retorno de We3, e eu quero trazer um debate aqui. Bom, primeiro de tudo, eu me sinto enganado, porque a minha edição anterior se chamava edição definitiva. Essa aqui se chama edição de luxo. Eu tô um pouco confuso. Então, qualquer coisa depois da definitiva que não seja pós-definitiva ou algo assim, não dá pra entender. E mesmo a pós-definitiva seria forçar no Seria estranho. É que, na verdade, originalmente isso aqui é edição de aniversário de 20 anos. Só que a Panini, como no Brasil eu acho que não faz sentido chamar de 20 anos... Porque não faz 20 anos. Não faz. Deve fazer 18, 19 que saiu a primeira vez. Cara, uma discussão que eu tive lá no grupo de apoiadores é o seguinte. Na edição original, o atrativo dessa publicação é que tem uma introdução de James Gunn. E tá na capa lá, introdução por James Gunn. Cara, eu não entendi a ideia da Panini de remover algo que ia fazer o gibi vender. Eu também não entendo. Eu até chego a pensar que o motivo lógico seria que o James Gunn não autorizou fora dos Estados Unidos a citarem o nome dele na capa. Única coisa. Mas também aí... Não, é absurdo pensar algo assim. Mas é que foi assim que não pôde sair o Smile na capa da edição do Bottom no Brasil. Mas é que é absurdo pensar que tu não pode citar o nome de uma pessoa. Eu acho difícil. Eu acho quase impossível. Eu não entendo a opção da Panini. Pra quem não sabe, Guardiões da Galáxia 3 tem muito de We3, por isso que a DC foi lá e chamou o James Gunn. Tu gosta de We3? Só pra constar. Gosto muito de We3. Pra mim tem a melhor página dupla já feita numa história em quadrinho. Cara, vamos falar de nostalgia. Batman Contágio, finalmente voltando. Pô, essa pra mim tá entre o meu top 3 melhores sagas do Batman. Uou! Eu gosto. Não só Contágio com combo com o Legado do Demônio. Que é a continuação. Aham. Então, aqui são 2 volumes, mas, como tu tá comentando, né, a Panini deve lançar mais um com o Legado do Demônio. Cara, então, tem uma discussão sobre, será que a Panini vai encerrar a saga do Batman depois da queda, porque o Contágio vem depois da queda. Tá, mas já publicou a queda há pouco tempo, encadernado também, então daqui a pouco vai publicar o Contágio também. Então, eu acho isso uma insanidade. Porque eu acho, na verdade, a Panini pensando assim, por que não lançar em capa dura algo que vai sair depois e lucrar mais? Vou acordar 2 vezes. Mas óbvio. Enfim, eu acredito que vai continuar. Cara, eu gosto de Contágio, mas é que, cara, tu sabe que metade de Contágio não serve pra nada. Não. O final mostra que metade da jornada foi inútil. E o Legado do Demônio ainda
torna as coisas um pouco piores. Mas, cara, é pro bem, sabe? Eu acho que as duas sagas se completam muito bem. Tanto que eu gosto muito mais de Contágio e Legado do Demônio do que Terremoto e Terremoto é boa, mas do que Terra de Ninguém, que não acaba nunca aquilo, pelo amor de Deus. É bom, eu gosto de Terra de Ninguém, gosto, mas pra mim Contágio é melhor. Tem a continuação do Shazam, por Mark Waid, será? É meio que por Mark Waid, né? O primeiro volume, primeiras 6 edições são por Mark Waid, essa tem 2 edições de Mark Waid, é isso? Tem. Que é 2 ou 3? É justamente para garantir que os dois encadernados de 6 volumes tenham Mark Waid na capa. Parabéns, DC. Você tá muito inteligente. Possivelmente a maior dupla da atualidade da DC fez o primeiro volume desse Shazam, né, Mark Waid namora, e aí a gente caiu naquele conto, né, porque logo, né, sai o Mark Waid, sai o Damora fica na capa, porque a capa é mais rápido de fazer. Cara, eu li o volume 1 e gostei muito, eu não li o volume 2 ainda. O volume 1, ele é o Shazam que foi o Shazam que é lê, né? É o Shazam lá da Era de Prata, da Era de Ouro. Não é o Shazam 952 que o Jeff Jones vinha fazendo, que todo mundo tava odiando. Bah. Pô, eu gostei, mas tudo bem. Tá, desculpa. Não, eu não me ofendo, tá tudo bem, mas... Tô dizendo todo mundo e daqui a pouco não é todo mundo. Vai ficar engraçado. Então, não é quase todo mundo, menos o Vini. Legal de dizer que temos aqui no Rio Grande do Sul um canal focado em Shazam, de um doutor em Shazam. Yuri Andreas Heblin, que é, cara, um cara que já participou da Comic Con RS, meu amigo de muito tempo, que eu não vejo o Yuri há horas, hein? Tipo, pô, tá na hora desse cara voltar pra Comic Con RS. Galera, link aqui no card do canal Pedra da Eternidade, um canal especializado em Shazam, quem diria? Tu vê. Tá, Emerson, para terminar a parte nostalgia, tem um daqueles sonhos do leitor brasileiro que demorou, mas tá aqui. Pô, cara, o Peter David tá em alta no Brasil nesse momento, com a fase DC do Peter David, com o Supergirl sendo lançado, Aquaman sendo lançado. O Hulk na Marvel. É muito Peter David. Cara, eu só espero que isso esteja revertendo pra ele de alguma forma, sabe? Porque o Peter David, ele tá enfrentando dificuldades lá, ele tá com problema de saúde. Então, tomara que algo de direito disso pingue pro Peter David. Bom, primeiro de tudo, quero parabenizar o designer, que eu sinceramente não sei o nome, mas, cara, fazer laranja a lombada e, tipo... Cara, ficou bom, exato. Então, é fase que vai radicalizar o Aquaman? É a fase que vai radicalizar o Aquaman e numa das escolhas mais polêmicas do Peter David, na forma como o Aquaman perde a mão. Porque embora eu goste muito dessa fase, a forma como ele perde a mão na animação da Liga da Justiça é muito melhor. Tá, aqui as piranhas comem a mão dele. Enfiam a mão dele, fazem ele enfiar a mão num lugar onde tem piranha, as piranhas comem a mão dele. Tá, lá ele sacrifica a mão pra salvar alguém. Pra salvar o filho. O filho, tá, lembrei. É bem melhor. Bom, gente, eu não sei quantos volumes vão ser, eu acredito que pelo menos uns 5, 6... para publicar todo o Aquaman do Peter David. Supergirl já tá no 3, são 8 do Supergirl no total. E se já tá no 3, eu tenho muita fé que vai até o 8, então por favor comprem o Aquaman como estão comprando a Supergirl, pra gente poder ir longe com eles também. Deve estar indo bem. Cara, eu gostei do formato, ó, tem 8, tem umas 320 páginas, deve ter umas 13 edições originais aqui. Cara, é muito parecido com o formato da Supergirl, então. Quer dizer que tá dando certo. Supergirl, se não me engano, são 10 ou 11. Emerson, partindo pra parte da Marvel, tem Mitos Marvel, que é um daqueles Marvel essenciais, onde, pra quem não sabe, é basicamente a origem dos heróis da Marvel, pintadas pelo Paulo Rivera e escritas pelo Paul Jenkins. É basicamente uma reinterpretação, então, da origem dos principais heróis da editora. Na sequência tem o Fim da Caçada Sangrenta. Que bom que tá acabando, basicamente. Ô, gente, eu detestei essa saga, eu não achei legal, uma saga bem comum de vampiro. Qual é o grande atrativo disso, Emerson? Doutor Destino. Tá, spoiler leve, que eu acho que todo mundo já sabe. A Caçada Sangrenta foi um evento de verão da Marvel que serviu para colocar o Doutor Destino como Mago Supremo da Terra. E dá pra ver aqui, ó. Pra mim isso é uma forçação de barra pra dar relevância exacerbada. O personagem sempre foi o principal vilão da Marvel. Aí agora estão querendo botar em evidência de qualquer maneira, cara. A história de pendurar uma melancia no pescoço, ele ser o Mago Supremo, é o Doutor Destino com a melancia pendurada no pescoço. O cara sempre mexeu com magia, sempre foi foda, tu não precisa rebaixar o Doutor Estranho, tornar ele o Mago Supremo, pra que ele se torne relevante. Eu concordo contigo. Cara, o legal aqui é o futuro. Tem uma saga saindo atualmente lá fora, que é o Mundo aos Pés do Destino. Então, tá bem legal. Cara, o Doutor Destino chegou e falou, chega de guerra, chega de fome,
A educação agora é gratuita. Meu, cara, é bem interessante assim, o que tá Na acontecendo. saga que desemboca depois dessa. Depois dessa. Essa eu não li ainda. Sim. Ainda falando no Victor Von Doom, cara, tem... Sabe a nossa campanha do Panini? Traz um Grampitch pra mim. Tá aí. Deu certo, cara. Aí, ó. Tu tem que decidir, cada mês tu fala uma coisa, mas tu fala, não deu certo, tá aqui, não, agora deu certo. Cada vez que sair um grampo, tu vai dizer que deu certo, cada vez que não sair como tu quer, tu vai dizer que não deu certo. Não, é que as mudanças elas levam tempo, mas isso só prova a influência desse programa no mercado editorial brasileiro. Então, cara, isso aqui é muito bom. É basicamente o Sanford Green contando uma história do Doutor Destino com a ajuda do Jonathan Hickman. Cara, Eu não li, é uma boa história. cara, é muito legal. É o fim do universo Marvel. E só sobra o Doutor Destino. Ah, é mais um fim do universo Marvel, Vinícius? Não, Por vem que cá, que é bom? vem cá, vem Por que cá. que é bom? Me conta aí. Peraí. Cara, primeiro, aqui é quando o mundo acabou, né? O Galactus destruiu. Ah, o Galactus destruiu ainda. Pô, Mas já vimos isso. Aqui, ó. Cara, abre com o Doutor Destino. Cadê? Boiando no espaço. É boiando que fala quando anda no Eu não espaço? sei se é boiando. Tá, flutuando. É, eu acho que flutuando. Ok. E também é uma homenagem, tá? Isso eu não vou me lembrar, mas um inscrito no canal me avisou. É uma homenagem ao MF Doom, que foi um rapper famoso dos Estados Unidos. Inclusive a abertura, aqui Vivendo à Beira do Fim, relógio ainda mais rápido, é uma letra de música, né, desse cara. E, enfim, é basicamente o Sanford Green querendo fazer uma homenagem. O gibi deu muito certo, é muito legal. E é uma pílula aí de Doutor Destino para quem tá empolgado com o MCU. Emerson, X-Men, mangá, é golpe? É o famoso, eu não sei o que dizer desse negócio, porque eu li, eu não posso dizer que eu não gostei, mas também não posso dizer que eu adorei. Eu só achei muito estranho. Muito estranho. Vinícius, o que tu achou disso? Não vou dizer que foi ruim. Também não foi tão bom assim. Lulu Santos. Eu não sei o que dizer. Mas o pior é que eu não posso nem dizer que não foi tão bom assim, porque eu só estranhei muito. Eu ainda tô decidindo o que eu achei disso aqui. Cara, eu acho que primeiro a atitude da Marvel é do caralho. Vamos ousar. Vamos fazer um X-Men Vamos pegar diferente. o conceito de X-Men e vamos trabalhar o conceito, não os personagens, não o cenário. Claro, podem haver influências, podem haver personagens antigos, pode, mas não é sobre isso. Sim, é completamente novo. Então, eu gostei, principalmente porque eu não sei se a galera sabe, eu tenho um passado como leitor de mangá. Isso aqui é um clássico mangá de horror escolar. É bem comum isso, essa temática lá no meio dos mangás. Então eu gostei da atitude e pra quem quer ler X-Men, tá? O X-Men clássico, leia Wolverine, tá saindo atualmente lá fora, Ultimate Wolverine. Tem Capitão América do Mark Waid, o cara que nunca erra. Ok. Mark Waid com Ron Garney. Ron Garney. Essa é a fase que foi interrompida pro Heróis Renascem? Exatamente. Esse encadernado... Essa fase tava muito boa, cara. E interromperam pra cagar com o Capitão América, basicamente. Isso que o Emerson tá falando ali nos anos 90, né? A saga Heróis Renascem. E esse encadernado é isso, é exatamente, ele para antes de começar o Heróis Renascem. E basicamente, não, vamos entregar pro Rob Liefeld aqui. Mark Waid, eu já vi entrevista que ele ficou pistola, né? Pelo amor de Deus, quem não ficaria? Os caras pararam a fase dele pra entregar pra outro... O bom é que depois deu ruim e devolveram pra ele, né? Devolveram, então... Assim, a Panini não precisa, se ela não quiser, continuar. Mas dá pra fazer mais 2 Epic Collection desses, pra seguir a fase. Cara, é muito legal, é o Capitão América tendo que se aliar com Caveira Vermelha. Cara, é bem Mark Waid, sabe? Pegar aqueles conceitos meio, sei lá, datados do herói sendo obrigado a se juntar com o vilão e trabalhar de uma forma... Inclusive por causa disso, porque acharam datado demais, que fizeram Heróis Renascem e aí deu no que deu e voltaram a fazer o Capitão América datado entre aspas, depois. Cara, tem algo muito, muito legal, que é Demolidor Jack Batalhador Murdock. Cara, é a origem do pai do Demolidor. Só que, Emerson... Por que isso é muito legal, Vinícius? Porque assim, ninguém para pra pensar que esse cara, ele é interessantíssimo. Ele é um pai que teve que criar o filho sozinho, alcoólatra, que de repente o filho, né, acabou passando por um acidente, perdeu a visão. Cara, é bem legal. É o drama dele enquanto boxeador. E aí a gente entende um pouco melhor por que ele resolveu abandonar a luta. E morrer e deixar o filho dele sozinho no mundo por uma decisão... Desculpa, eu não consigo achar essa decisão dele correta de jeito nenhum. Cara, ele não pensou no guri. É a única coisa que eu acho estranho no gibi. Ele não pensou no guri, porque, eu vou dar orgulho pro meu filho e deixar meu filho cego, criança, adolescente, pré-adolescente, sozinho no mundo. Melhor ideia. Não, desculpa, não dá. Só pra constar, tá? Isso, tu acabou de falar algo que eu acho que nós dois erramos. O Demolidor, ele não é deixado pré-adolescente. Ele é deixado entrando na faculdade.
então minha memória Eu também, errada. cara, eu li achando bizarro. Aí depois eu fui reler a origem do Demolidor e vi que não. Tanto é que na origem do Frank Miller ele dá um pau nos caras que mataram o pai dele. Cara, é uma memória falsa. Eu também achava que era Efeito criança. Mandela. Aham. Então, ele é criado pelo Stick, né, treinado, enquanto o pai tava vivo. Cara, Aham. meu Deus, é verdade. Tanto que quando ele espanca os caras, o Stick vai embora. Sim, sim. Ok, explodiu minha cabeça. Eu recomendo, é um drama, é bem interessante. Cara, eu acho que pra terminar tem... Ah, não, tem 3 quadrinhos pra terminar. Tem o Programa Extermínio, que tá na sua penúltima edição aqui na saga da Panini. Tem a edição 24 da saga do Homem-Aranha, que prepara pro Uniforme Negro. Emerson, tu que é um leitor mais aficionado do que eu. Fica legal de ler a partir do Uniforme Negro do Homem-Aranha? Fica. Fica. É só uma pergunta. Fica ou não fica? Fica. Tá, então, Tá, mas tu quer saber por que fica legal de ler? por favor. Cara, fica legal de ler porque tu tem toda a questão da influência do simbionte sobre a personalidade do Peter Parker, que vai desembocar lá no Venom. Tá, mas isso no começo não é explorado, ou não? Não é, mas vai num crescente. Sim. Eu sei que logo no começo ele vai até o quarteto tentar tirar o simbionte dele, não é? Não, isso é um pouco mais... cara, eu li isso aqui na Teia do Aranha, da Editora Abril, há muito tempo, então eu também posso estar me confundindo, mas é a história em que ele vai tirar o simbionte, mas eu acho que é mais no final, que é quando ele começa a usar o uniforme preto de só pano. o uniforme de pano. Tá. Ok, lerei e vou comentar no canal. Cara, pra terminar, tem algo que eu não esperava que a Panini fosse fazer. Ela tá publicando New Game. É que já estava impresso, vai fazer o quê? Vai botar fogo? Essa aqui é a questão. Aí que tá, eu acho que não tava impresso ainda. Tá, a gente sempre esquece a parte de baixo. Temos Thor, do Greg Tocchini, ou seja, brasileiro trabalhando no Thor, com desenhos, com o roteiro do Yoshida. Sabe quem é Yoshida? Não faço a menor ideia. CB Cebulski, utilizando o pseudônimo. Ai, botão de japonês. Cara, eu peguei esse, pretendo ler. São 2 volumes pra fechar. Mas essa capa é Thor, mas parece Percy Jackson, né? Parece, né? Cara, é o Ed Granov, né? É o cara do Homem de Ferro, por isso tem essa aparência mais robótica. Ai, Emerson. Cara, assim, eu tô... É pesado isso aqui, mas poderia... Repara só. Pô, muito mais leve do que eu imaginei. Os ônibus do Conan, eles são em papel... qual é o papel que é dos mangás, mais utilizado nas sagas também, o offset. Bom, é isso, né, gente? Conan o Bárbaro, o pessoal da Marvel não sabia a hora de parar. Então, pelo que eu vi, são pelo menos uns 14 volumes para fechar tudo. E era isso, gente.